Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre testes automatizados combinado com IA generativa, combinado com cenário onde o código de produção é mais complexo. Por que essa última parte é importante? Porque quando a gente vai utilizar IA generativa para gerar testes automatizados, muitas vezes ela consegue ir bem, né, em classes que são em códigos que são autocontidos, que não tem muita dependência, que de vez em quando o código é um pouco menor. Mas quando você pega um código que é um pouco mais complexo, que pode acontecer, né, que tem mais caminhos de decisão diferentes, que tem mais dependências e tudo mais, por conta enfim, né, da árvore de conhecimento que ela tem, que ela deveria ter, ela se perde um pouco e essa geração pode ser pior do que você gostaria, né, te gerando muito retrabalho e aí de vez em quando nem valendo a pena. Então eu vou mostrar aqui, né, duas maneiras de tentar fazer, né, a maneira que eu queria que tivesse funcionado e a maneira que eu acho que vai dar certo, né? Preciso experimentar mais, mas eu já quero apresentar. Eu espero que nos próximos vídeos também, né, eu consiga trazer mais avanços relacionados a isso. Só lembrando, né, que gerar testes automatizados de maneira automática é um trabalho que já vem de longuíssima data, beleza? Bem antes das IAs generativas, né, ficarem acessíveis e tudo mais, porque o que acontece? Escrever bons testes automatizados, pelo menos boa parte deles, é uma tarefa que dá para ser bem sistematizada. Então, como dá para ser muito sistematizada, realmente abre-se a margem para você tentar automatizar essa execução. Ao mesmo tempo, né, ninguém tinha conseguido ainda trazer soluções que realmente fossem boas. Com a chegada da IA generativa, muito se falou disso, né? Caramba, agora vai dar para gerar os testes e tal. E até dá para cenários que são mais simples. Quando a coisa fica mais complexa, ele começa de novo a se perder, né? Porque por mais que as janelas de contextos aumentem, quando você passa muito contexto, tende ali a se perder. Então existe, né, um trabalho de você fazer, né, uma quebra de pensamento, né, uma inspiração aí, por exemplo, nesse estilo de prompt que a galera chama de chain of thoughts ou algo do gênero. Então, a brincadeira vai passar por aí e no meio dessa brincadeira toda ainda vai ter, né, alguns comentários sobre o problema de você, né, talvez o problema não, talvez o sinal de alerta, né, o sinal amarelo que pode ser quando você começa a precisar utilizar muito mock para você escrever o seu teste automatizado. E hoje eu não vou falar sobre a distância, que a distância da realidade diminui a confiabilidade, por mais que isso seja verdade, né? Quanto mais mock você usa, mais distante você está da realidade, por mais que você fale assim, mas eu vou combinar com outros testes, e por aí vai. Eu sei que você vai combinar, mas se você pode utilizar menos mocks em mais cenários, na minha opinião, você deveria, tão simples quanto isso. Só que hoje eu vou falar mais do lance de você usar muitos mocks como sendo talvez um sinal de alerta para o design do seu código, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, se eu estou podendo passar uma versão mocada de alguma coisa, quer dizer que eu pensei bem nas dependências e tal. Mas nem só desse tipo de código vive o seu projeto, né? Você tem as suas classes, né? Os seus pedaços de código que de alguma maneira representam aí, né, os estados que você quer guardar, né? Se for pensar pelo olhar do Domain Driven Design ali, pela parte mais tática, a galera chama de entidade e tudo mais. E mesmo ali, a galera ainda usa muito mock. Então aqui também eu vou brincar um pouco com isso, né? Mostrar como talvez a diminuição desse uso pode ser melhor para o seu teste como um todo aí. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, deixa eu compartilhar aqui a tela. Há alguns vídeos atrás, eu gravei aqui, né, um episódio falando sobre um paper da Meta, que explicava, né, como eles estavam tentando aumentar o percentual de cobertura dos códigos dele, baseado em IA generativa, mas uma mistura, né, de utilização de IA generativa com algoritmo padrão para validar as saídas. Então você pode olhar aqui, né, um pouquinho para trás em relação a esse vídeo aqui no canal, obviamente que eu vou deixar o link também, você vai ver que eu gravei esse vídeo. Só que a galera desse projeto aqui, ó, que chama CodeCover, dessa empresa que, se eu não me engano, chama Code AI ou algo do gênero, sei lá, sua empresa, eles construíram um projeto open source baseado na ideia desse paper, que basicamente eu peço para a IA generativa gerar os testes dado a classe, né, de produção e uma classe de teste que eu quero eventualmente aumentar a cobertura.
Mas além disso, eu também passo, né? Eu pego esse teste e executo, sei lá, 3, 4 vezes para ver se ele não é flake. Eu tento compilar esse teste para ver se esse código é compilável. Se ele perde algum desses filtros, eu refaço o processo para ver se realmente eu gerei um teste que sintaticamente está correto. Aí eu rodei o teste, não aumentou a cobertura, eu descarto também, né? Porque assim, se eu estou tentando aumentar a cobertura e a minha modificação não aumentou a cobertura, para que eu quero aquilo? Então eles fizeram esse funil para que, obviamente, né, você tivesse uma geração mais interessante. E aí eles não liberaram isso para o mundo, né? Só escreveram um paper, a ferramenta é lá interna. E a gente tem aqui essa ferramenta que chama Codecover. Então, basicamente, a ferramenta é escrita em Python, tem aqui uns exemplos, né? Aqui, né? Deixa eu voltar. Calma aí, foi mal. Introducing Cover Agent, a new open source by Codium AI. Tem Cover Agent is Let designed to AI help increase your you to project's increase code it. coverage E tudo mais. Então tem aqui, né? Fala aqui que vai deixar aumentar a cobertura em poucos segundos, uma promessa forte e tal, né? Explica aqui como é que usa, né? Eu vou deixar o link para o projeto. Ele atualmente utiliza a OpenAI aqui como versão, como suporte padrão para você utilizar a IA generativa, mas se você utilizar algum provedor, né, que tem APIs compatíveis, quando a gente fala de payload e tudo mais com a OpenAI, você pode configurar uma URL diferente, né, para ele utilizar como base para fazer as chamadas e botar aqui a chave que você, o valor de chave que você quiser, né, para esse outro provedor aí. E aí você pode instalar, né? Você pode instalar, baixar o Python e configurar tudo. Você pode instalar um executável, né? E aqui tá como é que você roda. Então aqui é uma parte legal de ver, né? Então você passa o caminho, né, para a classe, para o código, para a classe não, perdão, para o arquivo, né, de produção. Você passa o caminho para o arquivo de testes. Você bota aqui, né, onde está a raiz do seu projeto. Você tem que passar aqui, né, o caminho para um arquivo, né, CSV aqui, que representa ali a sua cobertura naquele momento. Então hoje em dia acho que hoje quase toda a linguagem aí, você tem algum projeto, né, que gera um arquivo de cobertura, que ele pode ser consumido, né, por ferramentas que trabalham em cima de testes automatizados. Aí você passa aqui o comando que é utilizado para você testar, né? Então aqui nesse comando você provavelmente, deixa eu pegar aqui um exemplo em Java. Aqui, ó, ele passa o comando para testar, é o comando que testa e também já gera, né, o novo arquivo de cobertura, para ele poder comparar se a cobertura atual melhorou em relação à cobertura anterior. Fala aqui, né, o tipo de cobertura que você vai utilizar, que é do Jacob, a cobertura que você quer alcançar, né, e o número de iterações. O que é essa iteração? Ele vai tentar gerar. Imagina que falhou na compilação, né, falhou no aumento de cobertura. Ele vai tentar gerar de novo. E aí ele vai tentando mudar para ver se dá certo. Beleza? Basicamente é isso. Aí eu vim aqui e gerei e executei isso contra uma classe minha que ela é relativamente complexa. Deixa eu mostrar para você. Então, a classe é esta daqui. Tá aparecendo, né? Então, aqui você tem, né, um snapshot, campanhas, meta-ads, insights controller. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 dependências. Entrando aqui pelo construtor, aqui tem um método, né, que você vai fazer a busca pelos insights. E aqui nesse método trabalha, né, com instancia objeto, instancia outro objeto, não sei o que, e por aí vai, faz if aqui, né, então tem um if, depois tem um map aqui, tem outro if aqui, tem uma outra passagem de função como argumento aqui, né, com execute transaction. Então tem uma classe, né, que tem ali menos de 100 linhas, mas ela tem a sua complexidade. Ela tem a sua complexidade. E aí eu tentei rodar aquela ferramenta para gerar... Para uma classe que era mais simples, deu certo. Beleza? Só que, de novo, o seu projeto, na maioria das vezes, não é nessa simplicidade. Então você tem que ver se vai rodar no bagulho mais complexo, né? Eu até falando com o Rafael Ponte, que também tem exercitado bastante disso, ele fala que o principal problema para ele era esse, né? Quando você vai tentar usar a IA generativa para gerar testes para um código que tem mais complexo, no sentido de mais dependências, caminhos, mas principalmente dependências, né? Você tem que saber como é que você constrói tudo, pensando em linguagem orientada a objeto, fica mais complicado. Mas, bom, fiz aqui, né? Baixei o executável para Mac, passei os parâmetros e tudo mais,
Botei a cobertura desejada, né, em relação à cobertura do projeto em si, ou perdão, do arquivo, né, que eu estou tentando melhorar. Aí ele fala aqui, ó, beleza, deixa eu rodar os testes. Essa informação aqui, né, tem alguma coisa que eu, na configuração, que ele está pegando alguma execução minha anterior, que ele fala que a cobertura atual é de 97%. O que não é verdade para esse projeto. Por que eu sei que não é verdade? Porque nesse projeto específico que eu estou testando, né, um MVP de um produto que eu estou tentando criar, eu não escrevi nenhum teste automatizado de propósito. Eu fiz o código de produção um monte, ali, né, um monte, né? Eu fiz o código de produção suficiente e não escrevi nenhum teste automatizado de propósito. Por quê? Porque eu queria experimentar e escrever os testes tentando utilizar a IA generativa e ver até onde eu consigo ir bem com isso. Beleza? Mas enfim. Aí ele fala aqui, né, que beleza, vai começar a fazer aqui o trabalho. Então ele fala aqui, eu vou gerar um teste agora que é o seguinte. Test that the execute method returns a not found status when the snapshot is not found in the repository. O que é um teste que faz sentido. Tem um if, tem uma situação lá dessa, né? Se o código passado não existe um snapshot, é para o controller retornar 404. Aí ele vai tentar fazer aqui, ó. Cria o ID, cria uma request. Quando chamar o find by código, retorna uma optional vazia. Cria um assert throws, dizendo que vai ter aqui um HTTP Client Error Exception Class quando for executar, né? Para ser bem sincero, esse HTTP Client Error Exception, deixa eu até ver no código isso daqui. Calma aí. Retorna uma response status, que é uma response exception, que é uma... Percebe que... Eu não sei onde é que tem isso aí, não. Percebe que já gerou uma paradinha errada ali, né? Teria gerado. Aí ele fala aqui, né, os imports que vai tentar colocar. Aí ele fala aqui outro teste, ó. Tests that the execute method returns a response with previously generated insights when the question has been asked before. Outro teste que faz sentido. Se aparecer uma pergunta que já foi feita antes, é para reaproveitar a resposta de antes, para não precisar bater no LLM de novo, né, para fazer as análises que eu faço aqui no projeto. E aí ele tenta montar aqui também, ó. Chama aqui, né, um set pergunta, né, que ele vê isso lá no código de produção, instancia aqui, ó, um snapshot campanha meta ads. Esse aqui já é uma coisa meio problemática, só para vocês verem. Da new snapshot em campanha meta ads, vamos ver aqui esse código. Snapshot campanha meta ads. Se você for olhar, né, o construtor do campanha meta ads, olha só, o construtor sem argumentos está deprecated, ou seja, está usando um código que eu não queria que usasse, mas ele não tem acesso a esse código aqui. Ele tem acesso ao código do controller, e no controller ele só está vendo o quê? Snapshot campanha meta ads. De novo, né? Aí a generativa gera no que ela pode ver. Esse é o problema aqui desse projeto, basicamente. Então gerou aqui um zoom, blá blá, e foi gerando os testes, né? O nome dos testes até fazia sentido. Só que na hora que pediu para rodar, ó, pediu para rodar aqui a ferramenta aqui, né? Pediu para rodar o teste pelo Maven e para gerar o relatório. Bum. A saída do Maven é uma saída que representa erro. Ele deve pegar, né, essa saída do input, o output da execução da ferramenta, e deve servir o LLM de novo, né, para o LLM analisar se aquela saída foi de sucesso ou não. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Eu não fui ver o código fonte, mas acho difícil que não seja isso por conta da saída que tem aqui, né? Porque essa saída aqui de baixo, ó, ele bota aqui, ó, print results from LLM model. Então ele deve ter alimentado o LLM com um prompt, que foi o output da execução da ferramenta, no caso do Maven, né, para gerar o teste e tal. Deve ter feito o prompt pegando a cobertura anterior e a cobertura nova, se tivesse dado certo, né, para fazer as avaliações. Quer dizer, a parte da cobertura não. A parte da cobertura ele faz o algoritmo padrão, né, para comparar se uma está maior que a outra e tal. Mas a parte de analisar se deu certo ou não, ele usa o output da ferramenta, porque ele suporta que você faça isso daqui para qualquer stack de tecnologias.
Então, fala aqui, poxa, não conseguiu importar, né, o ID e tudo mais, né? Faltou talvez esses importes aqui. Não conseguiu achar variável, snapshot, campanhas, meta-ed, blá, blá. Então, deu bastante problema. E no final, ele aqui, ó, continuou dando problema de missing imports, undefined variables. Eu nem parei pra ver, né, se isso daqui era esse mesmo problema e tá, porque de novo, quem tá respondendo isso daqui é LLM. E não funcionou. Para classe complexa, a verdade é que não funcionou. Beleza? E por que não funcionou? Porque falta contexto. A LLM está tentando gerar os testes automatizados olhando só para essa classe. E aí, para as dependências, ela até consegue se virar, né? Porque ela não precisa conhecer os detalhes ela não precisa conhecer o detalhe das dependências. Porque ela vai mocar todas as dependências. Então, até que meio que vai. Só que aqui, ó, já dá uma zicada na hora que ela tá lá escrevendo o teste, por exemplo. Ela quer instanciar um snapshot. Mas ela não tá com acesso ao código do snapshot campanha meta-ads. Então ela não vai saber como fazer. Ela não está com acesso, por exemplo, aos detalhes de importação. Então ela não vai saber como fazer. Só para dar exemplos, né? Ela não está com exemplo para o status, progresso, importação, snapshot e meta-ads. Então ela não vai saber fazer. O problema é falta de contexto. Ela não vai saber fazer do mesmo jeito que a gente não saberia se a gente não pudesse acessar o código-fonte desses arquivos aí. Eu gosto muito de lembrar que o funcionamento... Eu não sou especialista, né, no que está por trás do LLM. Me considero uma pessoa usuária média ali, né? Eu uso bastante no meu dia a dia, né? Reflito bastante sobre o uso. E eu ainda não vi nenhuma explicação que fizesse mais sentido para mim do que um LLM funciona muito parecido com a mente de uma pessoa quando você passa contexto para ela. Se você não passa nenhum contexto, ela vai fazer coisas que talvez você não quisesse que ela fizesse. Se você entope de contexto, talvez seja tanta informação que ela se perde. Você precisa achar a quantidade, né, de contexto correta, que não é fácil na nossa vida. Você delimitar a informação que é suficiente para que outra pessoa consiga fazer o que ela tem que fazer da melhor maneira possível. Então, com isso na cabeça, né, que eu acho que é um problema recorrente, eu pensei, beleza, o problema é falta de contexto, eu preciso aumentar o contexto. O que eu vou fazer? Meio que tem saído ultimamente aí uns projetos, tipo esse daqui, ó, que chama Git to Text. Então, o que é esse projeto? Tem outros que fazem isso, né? Eles pegam um repositório inteiro e geram um arquivo, um arquivo, com o conteúdo, né, de todos os arquivos do seu projeto. Esse Git to Text foi o primeiro que eu vi sobre isso, né? E por que a galera começou a gerar isso? Porque você usa esse texto gerado nesse arquivo de entrada para o LLM para dar contexto para alguma coisa, né? Fazer o que a galera chama lá de RAG, né? O Retrieval Augmented Generation e tal. Aí eu peguei esse Git to Text, só que ele tem dois problemas no código inicial dele, né? Ele não suporta que você passe repositórios locais, né? Pastas locais. E ele também não suportava que você fizesse filtro dos arquivos que ele tem que pegar. Aí eu peguei o código-fonte, né, dele aqui, é um arquivo só que chama que é o index.js, coloquei como contexto para LLM, né, no caso do ChatGPT, e falei, olha, eu quero suportar pastas locais, eu quero que você altere esse código aí para que suporte que eu faça filtro de extensão de arquivo, né? Eu poderia ter feito isso na mão, mas de novo, eu sei o que eu queria fazer, sei que a máquina era capaz de fazer, pedi para ela fazer. Aí ele fez. Então, só para mostrar aqui, ó, o arquivo gerado aqui foi o kk.txt. Então tá aqui, ó, tá o código do projeto. Só os arquivos em Java. Então aqui tem contexto. Bastante contexto. Aí eu fui tentar usar o ChatGPT para fazer o trabalho, só que aí a janela de contexto me travou. Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá pro Claude. O Claude, né, tem uma janela maior. Eu poderia ter ido pro Gemini também, beleza? Mas o Claude, eu sou usuário pagante aqui do Claude, né? Então os modelos dele dizem também que vão bem com código e tal. Mandei ver aqui, ó. Fiz aqui, o meu primeiro prompt foi dizendo, né, um pouco do sistema que eu queria que ele gerasse os testes. Né? Eu quero que ele, para cobertura, use o MCDC. E se for pensar em valores, use Boundary Test. Beleza?
Ele me disse que entendeu. Aí eu vim aqui, ó, passei o código e pedi para ele não fazer nada. E ele simplesmente analisou. Analisou certinho, né? Tem Spring Boot, tem JPA, né? Tem essa parte do service, tem um service ou outro, e ele entrou aqui e tal, fala da validação, tem tratamento assíncrono, tem utilização de Server Ascent Event, não sei se sobrou algum código que eu esqueci de apagar e tal. Beleza. Aí eu falei que eu queria, agora aqui, ó, que ele escrevesse teste sobre essa classe aqui, né, que é o Snapshot Campanha MetaEdits Controller. Aí eu pedi primeiro, né, dei um próximo passo para ver o que ele conseguia saber dela. Olha, explica aqui, né, que é um controller que tem endpoints para buscar insights sobre o snapshot, gerencia o fluxo de geração, né, tem aqui as dependências principais, ponto de entrada principal, mostra aqui, ó, ele aí mostrou o fluxo, né, busca o snapshot pelo código, calcula o progresso, e o progresso não começou, busca insights, se houver uma pergunta no request, blá, blá, pontos críticos para teste. Fluxo quando não tem progresso, fluxo quando já tem insight, fluxo de geração, tratamento de caso, gestão de histórico de respostas. Animal. Funcionou lindamente aqui, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Não tenho o que falar. Aí eu falei, jogue duro agora, ó. Mande bala, né? Tem que gerar os testes. E aqui tá o... Consigo aumentar aqui, mas enfim, acho que dá pra ver minimamente aí, né? Deixa eu trocar aqui de lugar pra cá. Vim pra cá. E aqui, você vai ver que já foi, né? Esse código aqui, né? Só pra adiantar, pra não falar mentira nem nada. Não... Esse código, para compilar, só faltou eu importar uma ou duas coisas. O resto dele estava todo de boa. Variável certinha, e os construtores... Eu já vou passar pelo código. Mas, todos os testes falharam, por motivos diferentes, eu já vou mostrar, beleza? Mas o ajuste para fazer todos passarem foi muito de boa. Valeu muito a pena, pensando em... os tempos que eu ia gastar para escrever esse teste inteiro. Aqui eu fiz como teste de unidade, mas eu poderia explorar, né, outros tipos de testes aqui também. Mas deixa eu só mostrar, né? Então ele usou aqui, né, o Mockito para mocar aqui as dependências, beleza? Fez aqui um before it. Mas a parte legal vem aqui, ó. Como eu dei contexto, essa é uma parte importante. Aqui ele já sacou que a exception era a response status exception. Não era o HTTP Blubbles exception, que lá estava aparecendo. Beleza? Vamos só também tentar comparar, né, o teste aqui para cima. Ó. Cadê o primeiro teste? Aqui, ó. Então, acho que aqui a gente tem uma coisa meio similar, né? Should throw not found when snapshot does not exist. Que é esse teste aqui, né? Test execute snapshot not found. Então, pega aqui, né? Cria o ID, cria a request, aqui esse argumento mesmo. Aí faz aqui, né? A criação da expectativa sobre o repositório, né? When snapshot find by código then return optional empty. Só que aqui, ó, é que tá a diferença. Duas importantes, beleza? Primeiro que ele acerta no assert throws aqui. Aqui vem o HTTP. Ops. Aqui tem HTTP client error exception, que tá errado. E aqui tem response status exception, que tá certo. Segunda coisa, ele pega o retorno e faz aqui mais uma asserção, porque não é só para dar response status exception, tem que ser de not found. Porque se ele não foi not found, quer dizer que gerou o status errado, o que estaria errado é a execução. Ou seja, a asserção foi melhor. E é muito importante isso, né? Quando você pensa no valor que o seu teste automatizado tem que gerar para o seu código, as asserções formam um ponto muito importante. Está testando o estado das coisas. Então você precisa ter asserts que são bons. Inclusive, muito tempo atrás eu revisei um artigo aqui no canal, onde ele analisava a cobertura baseado de onde os asserts tocavam no seu código. Porque é o assert que checa, né, o estado. Tudo que você executa é para depois fazer o assert. Então, esse artigo sugeria que a cobertura deveria ser analisada pelo ponto de vista do assert. De novo, não é que é certo ou errado, é só um ponto de vista diferente. Beleza? Então, top. Esse daqui, né, eu não sei se tem uma coisa aqui que falhou e tal, mas o código faz muito mais sentido. Aí ele vem pro outro aqui, ó.
should return only progress when snapshot has not started. Então, tem um teste similar a esse aqui também, aqui embaixo. Acho que não é esse daqui, né? Que aqui tem um teste execute insight previously generated. Mas a parte importante é isso daqui, ó. Nesse daqui, olha o que foi gerado. Ele dá um new no snapshot, campanha meta-ads, num construtor vazio que está deprecado. Só que esse daqui não enxergou esse outro código, esse outro texto. Então ele não sabia disso, ele só enxergou no código de produção do controller um snapshot campanha meta-ads. E aí, lembra, né, que o LLM é meio... Veio uma palavra na minha cabeça, acho que não é melhor usar. O LLM, ele cospe um reflexo do mundo. E o reflexo do mundo me parece que é ter mais construtores sem argumento. Eu gosto de, na minha cabeça, essa conta meio que fecha com os exemplos de código que várias vezes o LLM me gera se eu diminuo o contexto, né? Quanto menos contexto eu dou, mais ele tira contexto, né, entre aspas, do conhecimento que ele tem. E o conhecimento que ele tem representa, de alguma maneira, espelha o conhecimento que a humanidade foi colocando, né, nos lugares que o LLM indexou. Então, é um pouco disso. Ele fez aqui um construtor sem argumentos, que está errado, né? Não era para chamar porque está deprecado. Não daria pau de compilação, mas semanticamente falando, dado esse código, está equivocado. Mas aqui ele não fez isso no outro, ó. Ele tem um método privado aqui que chama create mock snapshot. Eu vou olhar. Olha só. Ele conseguiu chamar o construtor certinho. Por quê? Porque tem contexto. Eu dei lá, né, o arquivo com o conteúdo inteiro de entrada para ele. Beleza? Então isso aqui já foi melhor. Aí, aqui, esse teste especificamente tem um erro, né? Porque ele faz aqui, né? Ele seta uma expectativa para a chamada do repositório. Só que essa chamada seria feita dentro do método, nessa função que eu supostamente executaria dentro do execute transaction, que também está mockado. Aí o mockito reclama, né, que não faz sentido você setar uma expectativa em cima de alguém que não tem nenhuma chance de ser utilizada, né? Como ele tem um monte de contexto global lá dentro, ele consegue saber esse tipo de coisa. Então, esse teste aqui também, né, compilava, mas não rodava. Mas a ideia dele tá certinha. Tá bem ok. Então, ele vem aqui, né, faz aqui, né. Aqui tem o uso exagerado de... Aqui, né, esse uso aqui para mim é exagerado de mock, né, já falo sobre isso para fechar o vídeo. Mas ele acerta a chamada das coisas. Então, ele fala aqui, ó, new status progresso importação meta-ads, passando os argumentos. Não tem como a outra ferramenta saber como instanciar esse status progresso importação, porque ela não vê esse código. Então, ela não tem como saber. Então, funcionou muito bem assim, né? Ou, pelo menos na minha opinião, ele gerou aqui bem próximo do que eu gostaria que fosse gerado. Aí eu peguei isso daqui e trouxe para cá. Deixa eu voltar aqui para o outro. Que eu mexi no coisa errada. Voltar para cá. Então, voltar certinho aqui. Voltei. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui está o código. Cadê o código de teste? Aqui. Aqui está o código de teste. Quais foram as alterações que eu fiz, né? Que são importantes. Eu, ao invés tinha uma classe minha que chama Execute Transaction. E eu acho que eu não precisava de mock para ela. Tava me atrapalhando o mock. Deixava o teste pior de ler, mais distante da realidade e não me trazia nenhum tipo de benefício. Então, eu criei aqui, né, a minha versão fakezinha. Então, basicamente, eu herdei da minha principal aqui, né? Assim como quando você cria um mock, um stub ou coisas do gênero, né? Quando você cria, né, esses proxies dinâmicos dentro de linguagens orientadas a objeto, basicamente é isso que faz, né? Ele herda da classe mãe em tempo de execução, né? E cria lá as implementações para passar pelo proxy. Eu fiz basicamente isso daqui e simplesmente quando passa aqui, né, uma função para ser executada, eu simplesmente chamo a função e pronto. O resto eu deixei igual. Aí, no primeiro teste, meio que não precisei mexer em nada. Padrão. Bem de boa. Já aqui no segundo, ó,
que é esse should return only progress when import. Então, quando alguém pede algum insight sobre uma campanha, mas essa campanha não começou a ser importada ainda pela minha ferramenta, eu só quero falar para ela assim, olha, começou a ser importado, espera aí que vai dar bom. Então ele criou aqui, né, a maior parte do cenário tudo certinho, né, criou o mock do snapshot e tudo mais. Quando chamar agora o snapshot, quando for buscar o snapshot pelo código, retorna o snapshot, mas aqui veio o pulo do gato, ó. Antes, olha o tanto de... Quando eu estava utilizando, né, tudo mocado, eu tinha que setar aqui essa expectativa, né? Se você chamar o Execute Transaction com qualquer código, me retorna aqui, né, uma nova tupla com o detalhe da importação e o status de não sei o que lá. Eu tinha que fazer isso. Quando eu simplesmente criei um fakezinho, que é basicamente uma versão ainda de mentira da sua versão original, mas que roda mais próxima da original, né? Que supostamente você não precisa ficar setupando nada além de criar o objeto. Eu consegui remover toda essa parte de definição de expectativa aqui, né? De definição do mock. E aí só queria falar, né? Para começar a fechar o vídeo, que é... Presta muita atenção se o exagero do seu uso de mock não está fazendo simplesmente o seu teste ficar mais difícil de ser escrito. Esquece que está ficando mais distante da realidade, que é um ponto importante. A gente poderia falar sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Tem isso. Mas ele pode simplesmente... Essa necessidade, né, meio estranha de querer se distanciar da realidade para isolar o componente e tudo mais, pode estar deixando o seu teste mais difícil de ser escrito, talvez com mais probabilidade, né, de ter um teste problemático que você vai ter que corrigir um bug. E aqui simplesmente eu criei o fakezinho e foi que foi. Beleza? A mesma coisa aconteceu, ó, que foi legal, aqui para baixo. Então aqui, né, should return existing insight when question was asked before. Então basicamente aqui é isso, né? Se eu faço uma pergunta que já foi feita antes, eu quero retornar aquela mesma resposta. Então, crio aqui, né, de novo, aqui eu estou no meio do processo, né, por isso que eu estou copiando esse código. Ele instancia aqui a request, né, uma pergunta é opcional ali, então ele bota aqui, né, uma pergunta qualquer, cria uma versão do snapshot, que na verdade não é um mock, é um snapshot, uma instância padrão dele ali com as dependências. E aqui tem mais um detalhe, ó. De novo, aqui ele tinha feito o quê? A criação de um status de progresso de mentira, dizendo aqui, né, que importou, e aqui era eu que tinha mexido nesse código, né, porque, não, aqui foi ele mesmo, que disse aqui, né, que importou e já importou 100%, não sei o que, e tal, e aí fazia aqui a definição da expectativa para o Execute Transaction, que quando fosse chamado qualquer bloco de código, então era para retornar essa tupla aqui. Só que o que acontece? Nesse fluxo de código aqui, o Execute Transaction já era usado 2 vezes. E em cada vez ele tem que fazer ele tem que executar funções diferentes. E se eu faço assim, eu estava criando um cenário que era equivocado para esse teste. Ou seja, me daria trabalho. Eu nem sei como é que eu resolveria com o Mockito, só para deixar registrado, né? Porque é a mesma dependência com 2 usos diferentes aqui, mas eu devo ter como passar um matcher específico aqui, né, que se matcha para um lado, se dá match para um lado faz uma coisa, se dá match para o outro faz outra e tal, mas me daria trabalho fazer isso. Daria trabalho definir essas expectativas. Eu simplesmente fiz o quê? Não fiz isso e usei o código de produção. Criei aqui, né, um dados de campanha, chamei o método que já existia, é o método de produção esse, adiciona a campanha, e eu passo os dados da campanha. Aí ele adiciona a campanha no snapshot, e eu simplesmente agora posso aqui, né, pedir, faço aqui, né, tem essa definição aqui de buscar as solicitações baseadas no código. Então esse aqui beleza, né, para pegar os insights que já existiam, e eu peço para executar. Então, me livrou do trabalho. De novo, se eu tivesse focado em fazer com o mock, ia me dar mais trabalho. Beleza? Então,
O que eu aprendi desse meu experimento até agora é que acho que existe um caminho para a gente conseguir, né, escrever, né, os testes automatizados, mesmo para códigos mais complexos, se você conseguir, né, apurar o contexto que você vai dar para ele, né, porque se não fosse o LLM, se não fosse a generativa, qual que seria esse contexto? Eu teria que pegar uma árvore ali, né, sei lá, o grafo de dependências para aquele código de produção, né, até, sei lá, 2 níveis ou algo do gênero, fazer uma suposição aqui, entrava com isso para tentar fazer a parada. Eu poderia dar isso para LLM. Mas a LLM é boa com texto, né? Então eu posso simplesmente gerar um texto e baseado naquele texto começar a pedir a geração dos testes, que ele vai ter mais contexto, dado que você tem acesso a uma API, né, que tem uma janela de contexto maior. O Claude tem, o Gemini tem. E eu achava que, na verdade, a OpenAI com esses modelos também seria suficiente, mas ela reclamou ali, pelo menos na interface web. Beleza? Então, o resultado eu achei muito bom, né? Tá aqui, ó, todos os testes passando, né? Não é porque tá passando que tá certo, obviamente, né? Mas eu não roubei. Tá testando os comportamentos e tal, né? Os testes, inclusive, né, com múltiplos acertos relacionados, né, aos estados que estão sendo modificados de alguma maneira ali dentro. Então, também considero que são bons e tal. Tá aqui, ó, a parada, verificando aqui, né, se a interação foi certinha, né, só chamou uma vez o método save no insight repository para salvar, né, um novo insight. E testes de setup chato, sabe? Tem que fazer, passar por ali, passar por aqui. Então, poupou muito trabalho. Eu espero gravar um próximo vídeo fazendo a minha versão do Codo, uma minha versão tosca, obviamente, tentando gerar teste, sair do 0 de cobertura para uma cobertura legal ali, né? Para cada uma das classes, com o mínimo de alteração possível. Vamos ver até onde eu vou chegar. Beleza? Mas basicamente é isso. Eu sei que foi longo, né? Enfim, mas eu espero que de alguma maneira tenha sido útil aí pra você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Beleza? Mas era isso. Até a próxima.